No próximo sábado, dia 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em todo o país, oficialmente há 10 anos, desde 2011. Mas muito antes, em 2003, movimentos em favor da data já eram realizados neste dia. Mas de que forma surgiu o Dia da Consciência Negra? O porquê do dia 20 de novembro? E de lá para cá, como andam os movimentos em combate ao racismo e às desigualdades sociais aqui na Bahia e no país? É que eu converso agora com o professor, economista, historiador, que tem um vasto currículo aqui, Erivaldo Oliveira, mestre em economia do setor público, professor universitário e da Escola do Legislativo, além de presidente do Instituto Gestão Modelo e ex-presidente da Fundação Cultural Palmares. Professor, que currículo, hein, professor? Seja muito bem-vindo aqui no nosso Alba Entrevista. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado a Alba por esta oportunidade. E é um grande prazer falar sobre a cultura afro-brasileira. É um grande prazer falar sobre o movimento negro no Brasil, porque a gente precisa cada vez mais levar conhecimento para a sociedade, a gente precisa cada vez mais buscar os brancos e as brancas não racistas desse país para fazer parte dessa luta. Porque o Martin Luther King, quando faz as suas lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, ele não faz só com os negros, porque os negros eram 10% da população americana. Ele pega todos os brancos antirracistas e bota um grande movimento. E é isso que nós precisamos, negros, negras, brancos e brancas não racistas, para a gente fazer uma grande revolução étnica e cultural nesse país. Vamos falar já sobre a data, o 20 de novembro. O que é que significa o 20 de novembro e por quê? Essa foi a data escolhida para celebrar o Dia, Nacional da Consciência Negra. A Palmares e o movimento negro no Brasil, ele tem um papel fundamental para esse 20 de novembro. Por quê? É na década de 90 que nós tomamos a Serra da Barriga de volta. É na década de 90 que eu tomo a Serra da Barriga e que em seguida ele é tombado. Nos 100 anos, nos 300 anos de Zumbi, o Parque Nacional da Serra da Barriga, ele é tombado. A gente traz Zumbi como um herói nacional. E esse herói nacional é que dá a data do 20 de novembro para que a gente celebre a cultura afro-brasileira. Porque a cultura afro-brasileira ela precisa ser espalhada por esse país. A cultura afro-brasileira é de uma importância tão grande que eu vou falar um pouquinho sobre isso já já. A cultura afro-brasileira é tão importante que dos oito institutos tombados pelo IFAM aqui no país? No país, todos são de origem africana. A capoeira, o bumba meu boi, o marabaixo, o carimbó, o samba de coco, o samba do recôncavo da Bahia, de minha terra, Santo Amaro da Purificação. Então, todos são de origem africanas. Ninguém ouve a música portuguesa, ninguém ouve um fado. É raro você ter um disco de fado em sua casa. É verdade, ele está lembrando algo, que é realmente verdade. E que você para, professor, em qualquer lugar e você para assistir uma apresentação de capoeira, A gente para ver uma roda de samba, A gente lindo. para comer um acarajé, não é mesmo? A cultura, como ela é forte, como ela é brilhante. Aí você pega todos esses movimentos, por exemplo, a lavagem do Bonfim é tombada, Mas a lavagem do Bonfim, ela começa com os pretos. Por quê? No dia da lavagem do Bonfim, os negros iam e os padres fechavam a igreja. Eles lavavam o adro da igreja. Então, os negros que fizeram a festa primeiro, depois virou essa festa que não tem mais tamanho. O samba de roda, quem trouxe o samba para o Brasil foram os negros do Daomé, e o Daomé é o atual Benin.
E esses negros que vieram para o Brasil, eles trouxeram a viola do Daomé e o samba. Sabe como é que se chamava o samba? Ah. A chula. A chula. Inclusive, o meu conterrâneo, Roberto Mendes... Então eu posso falar, vou ali ouvir uma chula. São sinônimos, porque quando eles trazem o samba, eles trazem com o nome de chula. O único lugar hoje que cultua a chula é Santo Amaro da Purificação, né? E lá você tem um grupo que preserva a chula. E essa chula, Tia Ciata, em 1850, sai de Santo Amaro da Purificação e leva a chula para o Rio de Janeiro. E lá se adapta para o samba, esse samba que nós conhecemos. O samba, a chula, era miudinha, como a gente chama no recôncavo da Bahia, não é aquele samba a partir do alto do Rio de Janeiro. Por isso que o nosso samba é diferente do Rio. O samba de coco, lá em Pernambuco, em Alagoas, é também uma variante desse samba. A nossa cultura é formidável. E vasta. Né? Agora, o senhor falou que é importante, né, a gente preservar e expandir cada vez mais a cultura afro, a cultura africana, a cultura afro-brasileira, né, que fez essa mesclada aí. Agora, esses movimentos, né, negros que surgiram bem antes da própria data em si, do 20 de novembro, têm feito esse papel? O senhor acha que poderia fazer muito mais? Ou é necessário realmente juntar forças não só dos negros, mas também dos brancos, né, não racistas, e de todos os grupos, inclusive dos políticos? Patrícia, sem movimento não existe vitória. Nós chegamos aonde chegamos por aqueles negros que lutaram quando o racismo era mais veemente. Hoje as pessoas se escondem. Né? Fingem. Eu costumo dizer que ninguém no Brasil é racista. Existe o racismo sem racista. Ninguém se declara racista. Né? Até chegar um negão ou uma negona para casar com um filho ou uma filha. É exatamente Aí isso. o racismo se exacerba. O movimento negro foi muito importante para tudo isto. O movimento negro foi quem restituiu a Serra da Barriga, foi quem fundou a Palmares. Movimento Negro. Em 1988, teve um encontro de negros em Uberaba, porque Uberaba elegeu o primeiro prefeito negro de sua história. E o movimento, a reunião foi lá em Uberaba. De lá saiu a Carta de Uberaba. E essa Carta de Uberaba era para criar uma fundação para lutar pela causa negra. Olha só, na Constituinte de 88. O presidente Sarney, o então presidente José Sarney, pega aquela carta e marcou um golaço para o movimento negro. Ele cria uma fundação pública, que é a Fundação Cultural Palmares. Então, A qual fundação que o senhor foi presidente até ano passado? Presidi a Fundação 2019. 2019. A Fundação Palmares, a gente fez um trabalho maravilhoso, mas depois a gente discorre sobre isso. A Fundação Palmares, ela dá toda a condição para os negros. Políticas públicas para os negros são pensadas a partir da Palmares. Desde quando foi já institucionalizada, então, pelo então presidente José Sarney. Tá. E José Sarney, que hoje a história é bem diferente, né, professor? Horrível. Hoje a história Vamos já começar a falar sobre isso, né? Porque eu já conversava com o professor Ivaldo sobre essa situação de que às vezes dá até, sabe, vergonha do que a gente está vendo. Na verdade, a gente acha algo inacreditável a situação hoje pela qual passa a Fundação Palmares, sendo presidida, comandada de uma forma extremamente, como eu posso dizer, pessoal, de cunho pessoal, seja de cunho, enfim, mas de uma forma autoritária pelo então presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo. Né? Então, realmente é algo de se preocupar bastante, porque até então ele continua no poder de uma fundação que surgiu com outras características, com outro cunho, que não o que está acontecendo hoje, né, professor? É triste, muito triste o que nós estamos presenciando. A Fundação Palmares, que já deu como presidente Erivaldo Zulu, né, já deu o
Natan Castro, que é um dos maiores historiadores do Brasil, já presidiu a Palmares, né? Carlos Moura. Carlos Moura foi quem redigiu o documento para a Fundação Palmares. E aí, em pleno século XXI, né, a gente coloca um presidente que é contra a cultura afro, que é contra as religiões de matriz africana, é contra todo o movimento negro que ele chama de escória da sociedade. Olha que coisa agressiva com o movimento negro. Né? Esta semana ele tirou fotos com os herdeiros de Dom Pedro e não recebe uma pessoa do movimento negro. A Palmares é a única instituição, era a única instituição de governo que era uma instituição de Estado. Ninguém ousava mexer na Palmares. Fica em Brasília? Fica em Brasília e nós temos representações em 6 estados. Bahia, Alagoas, que tem o maior patrimônio da Palmares, que é a Serra da Barriga, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Rio Grande do Sul, Rio tá Grande vendo? do Sul. Até onde está a Palmares, no Rio Grande do Sul. Agora, o cunho, né? A ideologia da Palmares, qual é? No artigo 4º do Estatuto da Palmares, ele diz assim, ó, a Palmares existe para promover, fomentar a mobilidade social da cultura dos descendentes afro-brasileiros. Olha só que coisa linda. Promover, fomentar e promover a mobilidade. Por que eu tenho que promover essa mobilidade? Porque eu não posso fazer política pública que não tenha resultado. Eu não posso fazer política pública e termina... Eu brinco aqui com os blocos de Salvador, que eu digo, vocês precisam parar de querer só carnavalizar o movimento negro, os blocos afro. Por quê? Porque o racismo, todo mundo bota a melhor roupa, se veste lindo e maravilhoso para ver a saída do Ilê, para ver a saída do Olodum, para ver o tapete branco passar. Mas na quarta-feira das cinzas da fé cristã, né, tudo volta ao normal, o racismo volta a imperar. A gente só vai mudar isso com mobilidade social. E eu promovi, enquanto presidente da Palmares, conhecimento. Porque é conhecimento que acaba com o racismo. Ninguém tem preconceito contra a religião árabe, porque estudou o Império Árabe na escola. Ninguém tem preconceito contra o cristianismo, que é desde pequeno que a gente estuda. Mesmo os judeus, ninguém tem preconceito, por quê? Porque estuda a Bíblia, estuda nas escolas. Mas todo mundo tem preconceito contra as religiões de matriz africana, porque não estudaram os impérios africanos. E ainda denominam que não é de Deus. Não é de Deus. Né? Outro dia eu estava num local, eu fiz uma palestra para diversos pais de santo e pastores. E eu comecei a minha palestra dizendo assim, Abraão, pegue seu filho primogênito, suba ao morro, mate-o e oferte no altar do Senhor. Assim Abraão fez. Quando chegou lá em cima, quando Abraão ia matar o filho, a mesma voz aparece e diz, Abraão, você já demonstrou sua fé. Olhe para o seu lado direito que tem uma ovelha e oferte ao altar do Senhor. Nesse momento estava criada a oferta em todas as religiões do planeta, inclusive o candomblé. O candomblé, o que eu oferto, não é para matar ninguém, não é maldade, é a comida do meu orixá. Assim como você conquista uma graça, você dá dinheiro a uma igreja. E o candomblé não quer dinheiro, o candomblé quer que você agrade seu orixá. Aquilo que vocês encontram nas esquinas, né, não é um despacho para matar Patrícia nem Erivaldo. E não acredite naquilo que volta, traz o homem amado e a mulher amada em 7 dias. Por quê? Porque não é verdade. Nós pregamos o amor, orixás. Nós pregamos, eu digo sempre, que terreiro é lugar de paz. E terreiro é a única religião do planeta que preserva o meio ambiente, porque todos os elementos de nossas crenças estão no meio ambiente.
É o mar, os rios, as Fogo, cachoeiras, cachoeira. tudo está no meio ambiente. Todo terreiro tem que ter uma mata para eu falar com meus orixás. Então a gente não estudou a cultura afro-brasileira. O processo de colonização do Brasil, ele é perverso. Por quê? Eu trago os primeiros negros para o Brasil, e a primeira leva de negros que eu trago no Brasil, o português pensa em tudo. A primeira leva que ele traz são negros baixinhos, fortes, para adentrar a mata. Porque o primeiro ciclo econômico do Brasil é o extrativismo. E as matas eram fechadas e densas. Então eu precisava de negros fortes E abrindo o troncudos caminho. e abrir o caminho. Olha, professor, a gente vai falar no próximo bloco sobre essa história toda, que a gente está diante de um historiador, um professor, um homem que entende muito, que foi presidente da maior fundação destinada à cultura negra aqui no país, que é a Fundação Palmares, que hoje já não tem mais esse intuito, né, nas mãos de quem está. A gente vai para um rápido intervalo, volta, porque a gente vai falar sobre diferença entre racismo, discriminação racial e preconceito. E, claro, a política de cotas. Aqui, no Alba Entrevista. Voltamos com o nosso Alba Entrevista, aqui ao meu lado o professor Erivaldo Oliveira, ex-presidente da Fundação Palmares, professor, mestre, historiador, administrador, também sabe lidar muito bem com finanças, né? Mestre em economia, economista. Professor, agora a gente estava falando no último bloco aqui em relação a toda a criação, ao movimento, né, que os negros têm feito desde aquela época, né, quando chegou aqui ao Brasil, teve essa ajuda, essa luta toda de Zumbi dos Palmares, né, a grande força negra, né, aqui no nosso país, que é sempre relembrado Zumbi dos Palmares, mas ainda assim, hoje, com tanta história, com tanto sofrimento, as pessoas ainda têm o racismo enraizado, né? E não é só que passa de geração para geração, bem como aquilo, né, que o senhor falou, que basta o filho ou a filha estar namorando com um negro para aí você ver, né? Porque todo mundo diz, não sou racista. Mas a gente vê muito essa cultura do cancelamento hoje muito mais forte, né? Porque sim, quando a pessoa fala sobre negros, sobre gays, vem outras para cancelar. Queria que o senhor falasse sobre essa força, né? O lado bom e o lado ruim da cultura do cancelamento, que surgiu muito forte agora em 2021, principalmente por conta do programa, né, do Big Brother Brasil. E também sobre a diferença, né, do racismo estrutural, do racismo que a gente diz, não, eu só estou falando denegrir, não estou dizendo que denegrir colocar ser mais sujo, mais negro, não, eu estou falando sobre um sinônimo, não, de injustiça. Explicar sobre isso, professor. Belo tema. O racismo, ele sempre existiu. Olha só. Porque existem racismos contra o judeu, contra vários povos. Mas o racismo pela cor da pele só foi com o negro. Por quê? Um papa, 1283, um papa chamado Urbano II, ele baixou uma bula papal dizendo que branco ou cristão não podia escravizar cristão, porque a escravidão era a forma mais barata de se produzir na economia. E aí, os olhos do mundo, principalmente da Europa, se voltam para a África. E aí começa todo o tráfico de africanos. Foi a partir da igreja. A igreja que atestou sem culpa que o negro não tinha alma. Jurava de pé juntos para confortar o coração dos senhores que não tinha alma. E aí veio o racismo, pela cor da pele, da forma que nós conhecemos. Por quê? Porque foi todo um processo de escravidão do negro. O judeu eu não identifico na rua, mas um preto eu identifico pela cor da pele.
Então, foi a primeira vez na história que o racismo se dá pela cor da pele. E isto nos marcou profundamente. Nariz chato, cabelo ruim. Eu nunca vi cabelo ruim. Cabelo é o seu. Né? E a gente até hoje, as pessoas desavisadamente usam isso. A coisa está preta. Se está preta, está ótimo. É verdade. Né? Se ela está preta, ela está ótima. Então, a gente precisa, a todo momento, estar esclarecendo as pessoas. Esse racismo, esses preconceitos, as pessoas têm. Elas têm essa coisa enraizada. Parece que é da natureza humana alimentar preconceitos. A gente não tem o direito de ter preconceito de nada. As pessoas têm suas decisões, elas tomam as decisões dela. Então, o racismo, ele é muito forte no Brasil porque é visível. É visível, né? Muitas pessoas, desavisadamente, por isso que tem que ter o mês da consciência negra, o dia da consciência negra, o ano da consciência negra, para levar esse conhecimento para as pessoas. Porque as pessoas tinham vergonha de ter seu cabelo crespo. E não pode ter médico negro, não pode ter juiz negro. Tem pessoas que As pessoas se assustam. E não né? quer nem que toque. As pessoas se assustam quando chega, não, eu queria conversar com o médico, mas o médico sou eu. Você está vendo? É triste essa situação. Sim. Então, a gente precisa... mas tem um preto também que é assim, porque ele não foi educado corretamente. Ele não foi educado para se assumir. O Brasil era campeão mundial de chapinha, porque as pessoas esticavam o cabelo. Né? Para se ser igualar. aceita na sociedade. Né? Hoje não. Existe um empoderamento crespo. As pessoas estão usando os seus próprios cabelos. A química dos grandes salões está se perdendo. Tá mesmo. Tem salão que está virando, está fazendo inclusive o inverso. Inverso. Está fazendo o cabelo para voltar a ser cacheado. Exatamente. A transição. Exatamente. Sair da transição. Né? Então, a cultura e o negro, ele só era retratado na história do Brasil quando se referia à escravidão. Uhum. Né? Ele não é... Por exemplo, você tem um herói negro na Bahia. Poucas pessoas conhecem. Eu estudei nesse colégio, que é o Colégio Estadual Teodoro Sampaio, em Santo Amaro da Purificação. Quem é Teodoro Sampaio? 99% dos baianos não sabem. Teodoro Sampaio, que dá nome a uma cidade do recôncavo da Bahia, que era um povoado de Santo Amaro na época. Teodoro Sampaio foge do engenho aos 12 anos, vai para São Paulo, se forma em geologia, engenharia, história, geografia. Nossa! Funda o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Todo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil tem um busto de Teodoro Sampaio, porque foi ele que criou. Foi orador oficial da Câmara, do Senado, no Brasil Império. Voltou em Santo Amaro, compôs a euforia do pai, da mãe e dos irmãos. E o Brasil não conhece esse homem. A gente precisa recontar a história do Brasil. Ou a gente precisa chamar o professor Evaldo mais vezes para contar essa história para a gente. A gente precisa contar. Porque se a gente não contar, as pessoas sabem quem foi Marquesa de Santos, que está lá no livro de história, mas não sabe quem foi Teodoro Sampaio. Não sabe quem foi Oliveira Silveira, um grande poeta gaúcho negro. Né? E eu criei um prêmio na Palmares, um prêmio literário para publicar livros de artistas novos, de escritores novos, chamado Oliveira Silveira. E ele acabou, esse presidente atual acabou. E o que era o Oliveira Silveira? Premiar escritores negros com histórias negras. Então, aí já é uma forma de racismo estrutural, né? Porque Claro. a história, né, brasileira contada nas escolas não contam essa parte. Não contam, Então, não contam. conta uma outra parte Você está da entendendo? história. Né? Como é que o menino vai se ver no livro de história se não tem preto? Ele vai achar o cabelo dele feio, ele vai achar o nariz dele horrível, porque ele não se vê representado no livro. Não tinha bonecas negras. E eu Agora preciso ter bonecas negras para as pessoas se valorizarem. A coisa é tão grave, Patrícia, que no Brasil essa forma desse racismo completamente velado,
velado não, que atualmente ele está escancarado, né? O racismo no Brasil está escancarado. A gente precisa reformular. Por isso que precisou da política de cotas. Sim. Para eu levar os negros para a universidade. Porque as pessoas dizem assim, política de cotas. Aí eu gosto de ser bem didático. Eu digo assim, vamos lá. Você trabalha na Alba, trabalha há 10 anos, entra um presidente aí da Alba e diz assim, olha, a partir de hoje você está demitida e você procure seus direitos que eu não vou lhe pagar nada. Você vai procurar a Justiça do Trabalho? Sim. E eu trabalhei para um Estado 350 anos. E no dia 14 de maio de 1888, eu fui jogado para fora da senzala e não tinha nem onde morar. 350 anos nossos ancestrais trabalharam para o Estado brasileiro. E esse Estado brasileiro tem que fazer a reparação. Na década de 60, com a ditadura militar, muitos políticos brasileiros perderam o mandato. Perderam seus empregos na Petrobras e em vários lugares, mas todos depois foram ressarcidos. Né? E com a escravidão, como é que eu posso ser contra a cota? Se o negro era proibido de estudar. O negro liberto que estava no Brasil, ele não podia estudar. Era proibido estudar. Né? Mas tem muitos que falam, professor, que a política de cotas, ela chega a não... ela já vem de uma maneira bem, né, preconceituosa e tudo. Não, você só entrou, então, por conta da política de cotas. Sim. Eu vou entrar pela política de cota, mas é uma reparação. Obama, É o começo de uma reparação. Obama estudou com política de cotas em Harvard. Estudou lá. São cotas. O Brasil copiou as cotas. A Lei Áurea, ela tem 2 artigos. Eu brinco que eu ia até processar o meu professor de História, porque ele disse que não teve a reparação porque logo depois da proclamação da abolição da escravatura veio a República. Mas o Império, o Brasil, monarquia, ia restituir a terra. Aí eu disse, eu vou processar esse professor, porque a Lei Áurea só tem 2 artigos. A Lei Áurea diz, está extinta a escravidão no território brasileiro. Artigo 1º. Artigo 2º. Revoga-se todas as disposições em contrária. Assinado Princesa Isabel. 13 de maio de 1888, às 19h35. Preciso. Tá? Então, como que eu ia dar terra? A Constituição de 88... no seu artigo 215 e 216, é que impõe as terras dos remanescentes quilombolas serão deles. É aí que a gente toma de volta a Serra da Barriga. É assim que eu tenho mais de 3.500 quilombos espalhados pelo Brasil, alguns já titulados, Sim. E outros ainda não. Então, nós precisamos contar essa história, porque essa história não foi contada. Essa história, ela nunca foi dita para as pessoas. E com acesso à política de cotas, a gente vê os médicos negros Exato. que tiveram oportunidade, né? Os juízes, os engenheiros, jornalistas, os economistas e por aí vai. Mas tem outro aspecto também. A gente vê aí que tem muito mais negros tomando, né, a frente de organizações, mas mesmo assim em posição ainda, ou muitas vezes, bem menor do que aquele outro. O que o senhor pensa sobre isso e principalmente em relação a os cargos de secretarias, né, diretorias de organizações ou de movimentos voltados apenas para os negros, no caso, Secretaria de Políticas para os negros, né, serem só essas secretarias que nós, negros, temos a condição de sermos secretários, sermos diretores, presidentes? Muito interessante a sua pergunta, para você ver a perversidade do racismo estrutural. Né? Você roda diversos setores públicos e privados, raramente você vê negro. Né? O racismo estrutural ele é perverso porque eu tenho competência
Mas eu pego um professor, que às vezes não precisa nem ser professor, e boto como secretário de educação. Por que não um negro? Por que eu só tenho negro nos governos de Estado, na Secretaria da Promoção da Igualdade Racial? Nas secretarias. Né? Ou numa diretoria de promoção da igualdade racial. Eu preciso colocar os negros nesses lugares. Uma vez eu até propus a uma empresa e a gente boicotar determinados bancos. Senta no Itaú, você vê negro? A não ser limpando, fazendo serviços gerais. Você não vê negro lhe atendendo. Porque eu já vi pessoas, eu fui bancário também, muitos anos, do Banco do Brasil, e você, é o único banco que você via negro, porque é concurso. Né? Os outros, eu já vi clientes não querer ser atendido por negro. Sim, isso acontece muito, né? Ainda hoje. Muito. Então, a gente precisa quebrar as amarras, porque o racismo ele é perverso. Nelson Mandela dizia que o ódio é ensinado, o racismo é ensinado. E como é que a gente faz hoje para ensinar desde pequenininho, né, os nossos filhos, os nossos netos, a gente não aceitar quando a gente vê, né, um racismo ali velado em alguma pessoa, assim, dizendo, eu não quero que você pegue em mim, não toque. Eu passei por isso há pouco tempo na piscina do meu prédio, exatamente por isso. Uma moradora do prédio, ela desceu e disse, eu não quero nem você, nem você. E eu estava com um colega meu, advogado, negro, do lado, nem você aqui, eu quero vocês dois fora daqui. Eu falei, bom, mas aqui é um direito de todos nós, eu sou moradora que nem você, mas eu não quero. E aí, vocês já sabem, né? Eu só fiz falar, a senhora é mal educada, aceite. Só isso. Perigoso, né? Perigoso. Porque o racismo é ensinado. Você bota aqui duas crianças de 1 ano, elas vão se abraçar, vão beijar, vão botar o dedo na boca da outra, mas ela começa a crescer e os pais vão ensinando. Não pode. Os pais vão ensinando ela a ser racista. Vocês viram aqui há poucos dias não, essa semana, um grande colégio de Salvador, Sim. Os grupos racistas, né, falando dos negros do colégio, e que o colégio teve que tomar uma decisão de afastar esses alunos. Eu conversava com meu filho sobre isso hoje, inclusive porque ele estuda nesse mesmo colégio. Eu falei, eu não aceito essas coisas. E ele sabe, ele participa também de alguns grupos, né? E, não, eu entendo, minha mãe fez, não pode. Inclusive, se chamar um colega de gordo, de magro demais, de seco, palito, não pode. Você está vendo quantos preconceitos? Então, como é que a gente muda essa estrutura? Como? Só com conhecimento. Ninguém tem preconceito contra o Império Francês, tem? Porque a gente estudou desde a tenridade. Ninguém tem preconceito contra o Império Belga, que foi um dos impérios mais perversos do mundo, foi a Bélgica. Hoje me dá tremor quando eu vejo a seleção da Bélgica cheia de pretos, né? Metade da seleção da Bélgica só tem preto. E do país que eles mais maltrataram, que é o Congo. A história que não é contada, né? Que é o Congo. O Congo, os expedidores da Bélgica cortavam a mão das crianças para roubar todo o ouro e diamante, matavam os líderes. Eles amarravam os líderes, botavam no formigueiro e deixavam ali para o cara morrer. Sabe, a gente... deixa eu só cortar aqui um pouquinho o professor e dizer... Sabe quando é que a gente vai ter mais, assim, o racismo vai ficar lá embaixo onde merece? Com mais conhecimento. E a gente vai ter esse conhecimento com o professor aqui, minha gente. Em primeira mão, professor, conta pra gente. A gente vai, aqui na TV Alba, nós vamos fazer um programa chamado Negritude em Pauta. E esse Negritude em Pauta, a gente vai falar as origens das palavras, a gente vai falar sobre a cultura afro, sobre o cinema negro, né? Sobre a música negra, sobre história do nossa aula gente. De história, né? com E a esse gente homem. vai fazer isso, né, uma vez por semana, mostrando como a gente pode levar esse conhecimento para as pessoas. Eu fui fazer uma palestra há uns 15 dias atrás num local aqui em Salvador, no interior da Bahia, sobre cultura afro, e tinha uma senhora na frente, branca, ela começou a chorar sem parar. Aí eu disse, rapaz,
cuide aí dessa senhora para ver o que ela tem. Aí levaram ela, deram água, ela voltou. Aí ela pediu para falar. Que ela disse assim, você está falando para mim, porque eu sempre fui assim. Eu sempre fui racista. Olha. E as palavras suas me tocaram. É isso, a gente tem que falar. A gente tem que dizer a cada baiano, cada baiana, nós temos que dizer a cada brasileiro a história do Brasil. Eu estava coordenando, um dos coordenadores de um projeto chamado Brasil 200 anos, que ia acontecer no ano que vem, a gente recontar a história do Brasil. Mas tudo morreu. Mas aí ele vai contar aqui, minha gente, com um programa que eu faço muita questão que vocês assistam, Negritude... Negritude em Pauta. Em Pauta. Vai falar sobre tudo, vai receber um monte de gente bacana aqui, vai contar e recontar histórias que ele já contou para muita gente e vai ser muito bacana ter você como colega, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui, esse conhecimento, essas informações que o senhor trouxe, esse conhecimento aqui. Muito obrigada por ter um representante como você aqui na nossa categoria, no nosso meio. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado também a toda a direção da TV Alba, da casa, né, dos nossos profissionais que estão aí por trás das câmeras, que faz a TV Alba realmente ter esse diferencial, porque aqui é a casa do debate. E como é a casa do debate, ela tem que representar todos os naipes da sociedade, todas as culturas, e a gente não quer preconceito, a gente não quer racismo. O programa vai ensinar a gente a eliminar o racismo, seja branco, seja negro, né? Todos a gente tem que fazer essa eliminação, porque a gente tem que ensinar a prática da diversidade e a prática da tolerância. Eu não posso ser contra a religião de ninguém, porque religião é um ato de escolha, é um ato de fé. Então eu tenho que respeitar a sua religião, né? E tem cada passagem linda da Bíblia que acontece em África. O livro de Ruth, né, se encontra na África, é passado na África. A Etiópia é o país mais antigo do planeta. A primeira mulher que se tem notícia, o primeiro esqueleto foi na Etiópia que foi encontrado. Então nós temos uma história brilhante de África. A África é o maior produtor de diamante do planeta. Por isso que os olhares da Inglaterra, porque as pessoas costumam dizer no Brasil, o Brasil é assim por causa dos portugueses. Ué, o Haiti fala francês. Né? A Nigéria fala inglês. Né? Foram colonizados por ingleses, foram colonizados por franceses e deixou lá um rastro de matança e um rastro de corrupção. Né? Vocês vão entender, porque a Bíblia diz também que um reino que se separa, ele é mais facilmente dominado. E o que é que os europeus fizeram? Porque a gente ouve muitas pessoas sem muito conhecimento, o negro vendia o negro. Não é que vendia, porque os europeus, eles fomentaram a guerra entre as tribos negras. E ninguém quer inimigo por perto, né? Não, bem Eu longe. ganhava a guerra e entregava ao outro inimigo, né? Porque eu fiz o continente africano se separar, se dividir. Né? Então, a gente precisa fazer essa união, seja através da religião, seja através da história, como você se identificar. Tem gente que se identifica pela religião, você tem brancos na Bahia e no Brasil que deu contribuições maravilhosas para a cultura afro. Jorge Amado. Ninguém falou mais da cultura afro no Brasil do que Jorge Amado. A cultura afro é tão admirada no mundo pelos livros de Jorge Amado. Então, eu peço a vocês, leiam Jorge Amado, leiam os escritores negros, leiam os grandes livros, porque as pessoas dizem assim, não tem livro sobre a história da África. A Palmares tem uma biblioteca de 26 mil itens só de cultura afro. 26 mil itens. Nós temos até carta de euforia por lá. Nós temos na Palmares quadros doados por Mandela, livros. Então, a gente precisa recontar a história do Brasil. E como eu costumo dizer sempre, Patrícia, o Brasil só vai se encontrar com o Brasil quando a gente voltar os olhos para a África.
Muito bem, minha gente. Olha que aula, que escola a gente teve agora aqui com esse professor de história, ele que é economista, ex-presidente da Fundação Palmares e vai ser nosso futuro colega aqui da emissora. Assim eu me despeço do senhor professor Erivaldo Oliveira e a gente se vê numa próxima e vocês aí continuem acompanhando a programação da TV Alba.